Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, tese apresentada por Luciana Romanoli no programa de pós-graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo em 2019. Tá chegando agora? Dá uma olhadinha aqui no card para pegar o link aqui, logo abaixo da descrição do vídeo e você poder acompanhar a leitura desde o início, bem como ver as outras playlists de leituras do nosso canal em literatura, literatura dramática, dramaturgia e textos teóricos sobre teoria estética, história, social, filosofia do teatro. Peço que curta esse vídeo, curta o canal, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe aí com a sua turma e a sua galera. É uma gentileza que você faz e nos ajuda aí muito, e para ficar ligado em todas as nossas atualizações. Então, sem mais, peguem sua água, café, chá, estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à leitura. 1.2 Ver e ser visto, deslocamentos do público. Desde os anos 1990, as chamadas micro-utopias de proximidade estão no horizonte da estética relacional, na medida em que esta se propõe a estreitar o espaço das relações, tecer vínculos temporários e novos modos de melhor habitar o mundo, construindo espaços concretos de encontro. O movimento foi nomeado pelo crítico e curador de arte francês Nicolas Bourriaud a partir de um conjunto de práticas artísticas voltadas para o processo, cuja matéria principal é a intersubjetividade e o tema, o encontro para uma elaboração coletiva dos sentidos. Assim, essas obras constituem domínios de trocas particulares, variando de acordo com o modelo de sociabilidade criado. Daí emerge uma nova concepção de forma como propriedade relacional. Diz Bourriaud: as figuras de referência da esfera das relações humanas agora se tornaram formas integralmente artísticas. Assim, as reuniões, os encontros, as manifestações, os diferentes tipos de colaboração entre as pessoas, os jogos, as festas, os locais de convívio, em suma, todos os modos de contato e de invenção de relações representam hoje objetos estéticos passíveis de análise enquanto tais. Bourriaud, 2019. Entre as formas estão os momentos de convívio construídos. As obras relacionais, então, inventariam modos de estar juntos, formas de interações que ultrapassem a fatalidade das famílias, dos guetos, do tecnoconvívio e das instituições coletivas que nos são oferecidas. Aí residiria seu projeto político, em antagonismo com os modos de comunicação que hoje encerram os contatos em espaços de controle que decompõem o vínculo social. Por isso, para Bourriaud, a partida mais animadamente disputada no tabuleiro da arte se desenvolve em função de noções interativas, conviviais e interacionais, que buscam formas de recompor esses vínculos. A interatividade, entretanto, não configura nenhuma novidade. O que distingue a arte relacional das artes participatórias dos anos 1960, segundo o autor, é o lugar inédito concedido a essas relações como matéria artística. Segundo ele, essa geração de artistas não considera a intersubjetividade e a interação como artifícios teóricos em voga, nem como coadjuvantes, pretextos para uma prática tradicional da arte. Ela as considera como ponto de partida e de chegada, em suma, como os principais elementos a dar forma à sua atividade. Continuando. Ainda que se refira às artes visuais e à performance, o crítico francês abre caminho para o desenvolvimento de estudos relacionais acerca das especificidades de artes como o teatro, no qual o aspecto intersubjetivo sempre foi fundamental, embora mais como pressuposto do que destino. No artigo Lo real es relacional, nota 44.
Trata-se da última versão do capítulo Lo Real es Relacional, integrante do livro Prácticas de lo Real en la Escena Contemporânea, a mim enviada por e-mail por José Antônio Sanches em junho de 2016. Retomando. No artigo Lo Real es Relacional, o pesquisador espanhol José Antônio Sanches constata que as consequências da emergência da estética relacional foram diversas para os criadores de teatro em relação ao cinema, literatura e artes visuais, justamente porque o relacional sempre foi um aspecto concreto dentro dos processos de criação e nas situações de apresentação, de modo que o teatro seria um meio ótimo para o cumprimento desse novo objeto fixado para a atividade artística. Nota 45. No original, ofrecen un medio óptimo para el cumplimiento de este nuevo objetivo fijado a la actividad artística. Continuando. Isto porque o convívio teatral é por essência relacional. Mais uma vez, no artigo O Real é Relacional, o pesquisador espanhol José Antônio Sanches constata que as consequências da emergência da estética relacional foram diversas para os criadores de teatro, em relação ao cinema, literatura e artes visuais, justamente porque o relacional sempre foi um aspecto concreto dentro dos processos de criação e nas situações de apresentação, de modo que o teatro seria um meio ótimo para o cumprimento desse novo objeto fixado para a atividade artística. Isto porque o convívio teatral é por essência relacional. Enquanto Bourriot distingue a arte relacional pela centralidade da interação, Sanches ressalta sua diferença diante das práticas teatrais participativas dos anos 1960, dentre as quais destaca Augusto Boal pela não subordinação ao macropolítico. Em vez disso, a ambição é micropolítica, gerar um espaço autônomo, regido por leis distintas das vigentes no processo político ou jurídico ou nos meios de comunicação hegemônicos, de modo que aqueles que antes ocupavam o papel de consumidores, ou, em todo caso, de figurantes, passam ao primeiro plano e tornam-se significantes e, inclusive, geradores eles mesmos de conteúdo simbólico. Nota 46, no original, quienes antes ocupaban el papel de consumidores, o en todo caso de figurantes, pasen a primer plano, se hagan significantes e incluso generadores de los mismos de contenido simbólico. Em seu estudo sobre cenários liminares, a pesquisadora mexicana Ileana Diegues Caballero também reconhece a proximidade entre a arte relacional e as práticas da teatralidade liminar por ela investigadas, embora se oponha à ênfase na virada performática para focar a perspectiva de campos expandidos, conforme pontua Fernandes. Por liminaridade, Caballero entende a zona complexa onde se cruzam a vida e a arte, a condição ética e a criação estética como ação da presença num meio de práticas representacionais, que abarca desde o social performativo até a arte teatral e performativa. Um território de negociações intersubjetivas, tanto quanto de ações insurgentes contra o status quo, que a autora aproxima a noção de comunidades efêmeras de Victor Turner, que diz o seguinte: o que percebo como liminaridade acontece quando em uma realidade emerge outra realidade. Quando em uma situação se instala aquilo que está reprimido, cancelado, silenciado. É, sem dúvidas, uma espécie de retorno, de reaparição. Um ato de memória. Nestes últimos anos, percebo o liminar inevitavelmente conectado a uma dimensão fantasmal e de luto, como se desde esta condição fosse possível sustentar uma efêmera communitas na que pudéssemos voltar a estar com os que já não estão. Caballero, 2016. Partilharia, assim,
com a estética relacional, a geração de poéticas intersticiais que transgridam classificações e sentidos fixados, com base numa concepção de arte como prática social alternativa e projeto político que favoreça trocas distintas das zonas de comunicação impostas. Por essa perspectiva em comum, a arte passa a ser concebida como estado de encontro, o que sublinha a dimensão convivial e socializante. A arte como lugar de produção de uma socialização específica, não necessariamente no nível das coletividades massivas, mas também de microcomunidades e microencontros que testemunham as efêmeras relações com o outro. Para traçar essa dinâmica de alteridade presente nas práticas teatrais e de teatralidade liminar, a autora recorre à formulação de Mikhail Bakhtin sobre a autoconsciência ser constituída na fronteira entre si e o outro, não numa suposta interioridade soberana. Nota 47. Ver Bakhtin, Estética de la Creación Verbal, México 92. E também de Bakhtin, Apontamentos, 1970-1971, em Estética da Criação Verbal. Vou espirrar. E também de Bakhtin, Hacia una filosofía del acto ético, de los borradores e outros escritos. E também de Bakhtin, Para uma filosofia do ato responsável, 2010. Onde eu estava, novamente vamos retomar, após as citações das obras de Bakhtin, aqui, retomando. Para tratar dessa dinâmica de alteridade presente nas práticas teatrais e de teatralidade liminar, a autora recorre à formulação de Mikhail Bakhtin sobre a autoconsciência ser constituída na fronteira entre si e o outro, não numa suposta interioridade soberana. Ao olhar para dentro de si, o que o sujeito encontra é o olhar do outro, de modo que a estrutura do ato ético, ou do ato estético com proceder ético, dá-se por meio de 3 operações principais: eu para mim, outro para mim e eu para outro. Ou seja, é uma estrutura relacional, um sistema de relações personalizadas e variáveis, construídas por nossa interação com o mundo, determinadas pelas posições a partir das quais desenvolvemos as relações com os outros. Relembrando, eu para mim, outro para mim e eu para outro. São as 3 operações principais, segundo a formulação de Mikhail Bakhtin. Traçadas essas características em comum entre o estatuto relacional da arte e a teatralidade liminar, Caballero identifica ambos justamente como territórios de dissidência em que as diferenças são colocadas em jogo. Diz o seguinte: muitas das ações artísticas às quais Bishop faz referência apontam, como também acontece nas práticas das quais me aproximo, a emergência de estados efêmeros de encontro que dão espaço a gestos de dissidência e de diferença, e que por isso mesmo invertem as relações com o que nos rodeia, carnavalizando de alguma maneira estas relações, embora num tempo muito breve. Caballero, 2011. Pensar o convívio como condição para o encontro de singularidades é um ponto importante, porque a suposta falta de dissenso está entre os aspectos que deflagraram um debate crítico intenso e ainda corrente sobre o caráter político e a qualidade estética da arte relacional, em que uma das principais vozes é a pesquisadora britânica Claire Bishop. Sua crítica direciona-se, sobretudo, à inclinação ao consenso que fundamenta a arte e... Perdão que travou o texto. Vou retomar. Pensar o convívio como condição para o encontro de singularidades é um ponto importante, porque a suposta falta de dissenso está entre os aspectos que deflagraram um debate crítico intenso e ainda corrente
sobre o caráter político e a qualidade estética da arte relacional, em que uma das principais vozes é a pesquisadora britânica Claire Bishop. Sua crítica direciona-se, sobretudo, à inclinação ao consenso que fundamentaria a arte e relacional encontrada tanto na formação teórica feita por Bourriot, quanto nas curadorias e análises feitas por ele das obras de artistas como Rirkrit Tiravania e Liam Gillick. Acho que consegui. Desculpe, vou retomar novamente. Pensar o convívio como condição para o encontro de singularidades é um ponto importante, porque a suposta falta de dissenso está entre os aspectos que deflagraram um debate crítico intenso e ainda corrente sobre o caráter político e a qualidade estética da arte relacional, em que uma das principais vozes é a pesquisadora britânica Claire Bishop. Sua crítica direciona-se, sobretudo, à inclinação ao consenso que fundamentaria a arte relacional feitas por encontrada tanto na formulação teórica feita por Bourriot, quanto nas curadorias e análises feitas por ele das obras de artistas como Rirkrit Tiravania e Liam Gillick. De fato, Bourriot situa no modernismo o movimento de gerar conflitos, enquanto, segundo ele, o imaginário de nossa época se preocupa com negociações, vínculos, coexistências. Para Bishop, ao contrário, sem antagonismo só há a imposição de consenso de ordem autoritária, uma total supressão do debate e da discussão, o que é inimigo da democracia. Nota 48. No original, without antagonism, there is only the imposed consensus of authoritarian order, a total suppression of debate and discussion, which is inimical to democracy. Contrapondo a análise de trabalhos de outros dois artistas, Santiago Sierra e Thomas Hirschhorn. Nota 49. Sobre esses artistas, a autora afirma que seus trabalhos provocam relações marcadas por sentimentos de desconforto em vez de pertencimento, sustentando a tensão entre participantes e context, por exemplo, com a presença de colaboradores de diferentes classes econômicas. Retomando. Contrapondo a análise de trabalhos de outros dois artistas, Santiago Sierra e Thomas Hirschhorn, a autora propõe o antagonismo relacional, como forma de expor as repressões necessárias para que a aparência de harmonia social se sustente. Nota 50. Sua reivindicação faz sentido, especialmente para sociedades em aparente equilíbrio social, como se viu até o início do século XXI, mas talvez precise ser repensada em um contexto como o do Brasil pós-2013 e o norte-americano pós-Trump e o de parte da Europa pós-Brexit, etc., no qual explodiu a polarização política entre esquerda e direita, progressistas e reacionários, de modo que a impossibilidade de coabitação entre posições distintas anula o diálogo e já não resta dissenso, mas muros. Isso não significa que se deva retornar à falsa inocência de um consenso totalitário, mas evidencia a necessidade de se inventar formas de negociação e coexistência, como sugere Bourriot. Contrapondo a análise de trabalhos de outros dois artistas, Santiago Sierra e Thomas Hirschhorn, a autora propõe o antagonismo relacional, como forma de expor as repressões necessárias para que a aparência de harmonia social se sustente. Bishop também questiona o modo como a arte relacional pretende se contextual sem que de fato considere as especificidades do contexto ou esteja imbricada nele, o que muitas vezes levaria a que se tenha uma impressão de indiferenciação, como se a obra agisse num ciberespaço. A partir daí, abre-se outra questão, a da qualidade da relação construída artisticamente. Se a arte relacional produz relações humanas,
Então a próxima pergunta lógica a ser feita é: quais tipos de relação estão sendo produzidos, para quem e por quê? Nota 51, no original. If relational art produces human relations, then the next logical question to ask is: what types of relations are being produced, for whom, and why? A autora reconhece que a mesma preocupação surge no discurso de Bourdieu, embora, segundo ela, ele não a aplique aos exemplos de obras dos artistas que analisa. Diz Bishop. Para ser justa, eu acho que Bourdieu reconhece esse problema, mas ele não o aborda em relação aos artistas que promove conectar pessoas, criando experiência comunicativa e interativa, ele diz. Para quê? Se você se esquece do para quê, temo que seja deixado com arte Nokia, simplesmente, produzindo relações interpessoais para benefício próprio e nunca abordando seus aspectos políticos. Bishop, 2006. Nota 52, no original. To be fair, I think that Bourdieu recognizes this problem, but does not raise in the relation to the artists he promotes, connecting people, creating an interactive, communicative experience, he says. What for? If you forget the what for, I'm afraid you're left with simple Nokia art, producing interpersonal relations for their own sake and never addressing their political aspects. A ênfase aqui é para que os procedimentos de participação não se tornem um fim em si mesmo, mas possam configurar um cruzamento mais complexo de questões sociais sobre engajamento político, afeto, igualdade, narcisismo, classe e protocolos comportamentais. Nota 53 no original. A more complex net of social concerns about political engagement affect equality, narcissism, class and behavioral protocols. Esse é um dos pontos defendidos no livro Artificial Hells, Participatory Art and the Politics of Spectatorship, em que a pesquisadora, Claire Bishop, apresenta sua própria análise da arte produzida a partir dos anos 1990, época em que o artista passa a ser concebido menos como produtor individual de objetos distintos do que como colaborador e produtor de situações. E o público, anteriormente concebido como observador, é agora reposicionado como coprodutor ou participante. Nota 54. No original, the artist is conceived less as an individual producer of discrete objects than as a collaborator and producer of situations. E the audience, previously conceived as a viewer or beholder, is now repositioned as co-producer or participant. Assim, desloca a discussão da estética relacional para a arte participatória e sua tradição europeia desde o início do século XX. Segundo Bishop, os momentos de ascensão das práticas participativas seguiram grandes mudanças no imaginário político, que tensionavam os modos convencionais de criação e recepção artística no capitalismo. As vanguardas, em 1917, ano da Revolução Russa, e as neo-vanguardas, em 1968. Não por acaso, ambas coincidem com as viradas performáticas nas artes apresentadas por Erika Fischer-Licht. Nota 55. No Brasil, esse contexto social diverge. Duas referências bastante distintas das pesquisas artísticas de participação do público. Lygia Clark fez sua série Bichos, 1960 a 1964. Logo antes de João Goulart ser deposto pelo golpe militar, e Augusto Boal desenvolveu o seu Teatro do Oprimido no início dos anos 1970, em plena ditadura, o que significava uma atmosfera incomparável ao pós-maio de 68 francês. Falta um estudo extensivo da história do teatro participativo no país, mas é notável como práticas de participação foram incorporadas ao repertório de procedimentos teatrais de uma variedade de artistas,
embora nem sempre acompanhadas de uma reflexão crítica sobre suas formas e efeitos. No cenário atual, um dos principais grupos a se dedicar ao tema da participação como fundamento de sua poética é o povo em pé. Retomando, segundo Bishop, os momentos de ascensão das práticas participativas seguiram grandes mudanças no imaginário político, que tensionavam os modos convencionais de criação e recepção artística no capitalismo. As vanguardas de 1917, ano da Revolução Russa, e as neo-vanguardas de 1968. Não por acaso, ambas coincidem com as viradas performáticas nas artes apresentadas por Erika Fischer-Licht. O terceiro momento, este iniciado em 1990, seria consequência da queda do comunismo no ano anterior e já não é identificado como performance, mas como de um giro social da arte que se efetiva no fim do século XX. Diz Bishop. Trianguladas essas três datas, então 17, 68 e 90. Trianguladas, essas três datas compõem uma narrativa do triunfo, último esforço heróico e colapso de uma visão coletivista de sociedade. Cada fase foi acompanhada por uma reformulação utópica da relação da arte com o social e de seu potencial político, manifesto em uma reconsideração das formas que a arte é produzida, consumida e debatida. Bishop, 2012. Nota 56. No original, Triangulated, these three dates form narrative of the triumph, heroic last stand, and collapse of a collectivist view of society. Each phase has been accompanied by a utopian rethinking of art relationship to the social and of its political potential, manifested in a reconsideration of the ways in which art is produced, consumed, and debated. Por essa vinculação a um contexto histórico-político, Bishop defende que a participação e sua fala se estende ao relacional. Não é positiva nem democrática a priori, mas deverá ser analisada em suas formas de realização. Ela observa, por exemplo, que os procedimentos participativos pioneiros nos anos 1960, de happenings, ou de companhias como Olivian Theatre, hoje viraram lugares comuns absorvidos pelo mainstream. Além disso, com a revalorização da dimensão social da arte, o giro ou virada social, muitas dessas práticas de participação estariam sendo instrumentalizadas, na Inglaterra, em nome de um estado de bem-estar ambivalente, pelo qual a passagem da exclusão para a inclusão social se resume à adequação ao capitalismo em suas faces consumista, individualista e de elogio à autossuficiência, eliminadas as divergências. Mais grave, os procedimentos participativos podem ser empregados para produzir cidadãos submissos à autoridade, que aceitem o risco e a responsabilidade sobre si mesmos, como se os problemas sociais fossem da ordem individual e não contradições sistêmicas. Tal preocupação política tem sua contraface estética, que destitui a potência disruptiva da arte. Afinal, medo, contradição, euforia e absurdo podem ser cruciais para o impacto de qualquer obra artística. Nota 57, no original, fear, contradiction, exhilaration and absurdity can be crucial to any work's artistic impact. Mas não cabem numa arte voltada ao bem-estar e à conciliação. O que Bishop questiona, sobretudo, é o modo como o critério ético se eleva acima do estético e do político no ajuizamento das obras, a partir de uma urgência social derivada de um contexto de crise da representatividade político-partidária e de descrença em grandes transformações sociais, que direcionaria as micro-utopias, como em Bourriot. De modo que a ética do trabalho colaborativo passe a determinar o valor de uma obra, obliterando o valor estético próprio do que se produz ao final.
Isso levaria a, como diz Bishop, uma situação na qual as práticas sociais colaborativas são todas percebidas como gestos de resistência igualmente importantes. Não pode haver obras de arte participatória falhas, fracassadas, mal resolvidas ou tediosas, porque todas são igualmente essenciais para a tarefa de reparar um vínculo social. Embora simpatize com essa última ambição, eu argumentaria que é crucial também discutir, analisar e comparar essa obra criticamente como arte, uma vez que este é o campo institucional na qual é endossada e propagada, mesmo quando a categoria arte permanece uma exclusão persistente nos debates sobre esses projetos. Bishop, 2012. Nota 58 no original. A situation in which socially collaborative practices are all perceived to be equally important artistic gestures of resistance. There can be no failed, unsuccessful, unresolved, or boring works of participatory art because all are equally essential to the task of repairing the social bond. While sympathetic to the latter ambition, I would argue that it is also crucial to discuss, analyze, and compare this work critically as art, since this is the institutional field in which it is endorsed and disseminated, even while the category of art remains a persistent exclusion in debates about such projects. Não se trata de defenestrar a ética, como diz a autora, em qualquer arte que use pessoas como meio, a ética nunca se retira completamente. A tarefa é aproximar essa preocupação da estese. Para tanto, há de se levar em conta que a arte participatória tem um duplo estatuto ontológico, como acontecimento no mundo e retirado dele. Dubat diria que esta é a condição de toda arte teatral convivial e poética, o que lhe permite comunicar nos dois níveis, os paradoxos que são reprimidos no discurso cotidiano e evocar experiências perversas, perturbadoras e deleitosas que ampliam nossa capacidade de imaginar o mundo. Contudo, atingir o segundo nível demanda uma forma de mediação que seja um terceiro termo além do ator e do espectador, um objeto, imagem, história, etc., e que permita a essa experiência se ancorar no imaginário político, se ancorar no imaginário público. Esse terceiro termo não está excluído a priori das formas conviviais. Sua demanda, então, é por novas formas de análise crítica da arte participativa ou relacional que não descartem a forma, a mediação, a visualidade e os sentidos da obra produzida, considerando-a não somente como processo social, mas por seus efeitos estéticos legíveis e inelegíveis. Dentre os aspectos que propõe analisar estão as tensões entre qualidade e igualdade, coesão e disrupção, autoria singular e coletiva, intenção e recepção, agenciamento e manipulação, e o esforço corrente de encontrar equivalentes artísticos para posições políticas. Ante o risco de uma inclusão que seja conversão ao sistema excludente e de um apelo à igualdade que sufoque as singularidades, Bishop sugere uma abordagem lacaniana. Nota 62. Referência ao psicanalista Jacques Lacan, cujo discurso analítico impacta a escrita dessa tese pela experiência desta autora como analisanda nos 3 últimos anos da pesquisa de doutorado e pela leitura de vários de seus seminários, ainda que sem uma sistematização conceitual. Ou seja, a autora leitora de Lacan. Retomando, ante o risco de uma inclusão que seja conversão ao sistema excludente e de um apelo à igualdade que sufoque as singularidades, Bishop sugere uma abordagem lacaniana de atenção à singularidade de cada projeto, às rupturas simbólicas, às reavaliações das experiências na contramão das hierarquias culturais, aos efeitos gerados no público e ainda a uma crítica ao que seja participar e às suas implicações. Ao discutir a dimensão ética, a autora menciona as artes que usam pessoas como meio,
artes do corpo como teatro, performance, dança, mas também o cinema. Mas a arte participatória, entretanto, apresenta uma distinção que, se para uns é sua potência, para outros é motivo de depreciação. Fazer não só dos atores, mas também dos espectadores material e meio artístico, conforme observa o pesquisador inglês Gareth White ao propor uma estética da participação. Diz ele: o meio do teatro inclui, em qualquer caso, a presença corporal e as respostas ativas dos membros do público como indivíduos e como grupos. Mas quando um convite para juntar-se à performance é feito e aceito, o espectador participante se torna material de um tipo diferente, mais cuidadosamente moldado e manipulado, mais produtor de signos e afetos, mais complexo como lugar de percepção e ação. White, 2013. O termo manipular relacionado a pessoas chama a atenção por sua conotação política perigosa, relacionada a formas de controle e influência, o que não necessariamente está dito por White. Sua descrição, pela maneira como se desdobra, aludindo à prática do espectador e à complexidade do seu lugar, parece mais aberta. Manipular também oferece o sentido de manobrar ou manusear, outras traduções possíveis, isto é, de um tratamento, elaboração estético que se fará com a participação, mas deixa em alerta para questionarmos as formas participativas quanto a essas distintas acepções do termo. Ainda assim, seja qual a condução, White argumenta que o procedimento participativo não tem efeito direto, uma vez que a condição do espectador não perde sua autonomia. Segundo ele, então, um gesto de convite à participação pode manipular física, emocional ou psicologicamente o espectador, mas não pode antecipar como ele experimentará isso. Ao contrário, deve deixá-lo livre para fazer o que quiser com essa experiência. A dinâmica que se instaura é a de um duplo movimento. Primeiro, as ações dos participantes são experimentadas como performance. A apresentação de si mesmo como sujeito e como espectador. Em outras palavras, o espectador é chamado a representar ou performar a si mesmo diante de outras pessoas, empregando corpo, memória, fala, identidade, opiniões, posicionamento público, etc. Algo que ele já fez, algo que ele já faz em qualquer situação da vida, mas que ganha outro estatuto pelo enquadramento estético que a situação teatral instaura. Esse outro estatuto está vinculado ao segundo movimento, quando tais ações são percebidas como material e meio com que os artistas trabalharão. Nessa conta, embora reconheça o aspecto participativo de qualquer plateia no âmbito da retroalimentação autopoética, White exclui as respostas do público que não se tornam parte da ação do ponto de vista do artista. Além disso, observa que o equilíbrio das relações e dos poderes entre todos os envolvidos no convívio teatral é precário. Diz ele: os performers geralmente retêm a autoridade sobre a ação, enquanto o espectador geralmente retém o direito de se manter fora da ação, assistir a ela e ouvi-la. Transformar essa relação de algum modo requer que as duas partes renunciem a algo. Ambas cedem parte do controle que esperavam ter sobre sua parte do acontecimento. White, 2013. Logo, a estética da participação afeta a dimensão da autoria, proporcionando um descentramento do lugar de produção, mas só parcialmente no espaço de interação que os atores abrem para os participantes. Este tipo de renegociação de papéis será justamente o objeto do ceticismo de Jacques Rancière. Tal como argumentei anteriormente, White trata as posições de ator e espectador sem hierarquia, com capacidade e autonomia de ambos os lados. Mostra que as práticas participativas não necessariamente se fundamentam numa compreensão do espectador como um incapaz.
Além disso, desmitifica essa definição fixa de espectador sustentada por Rancière, lembrando que o que um público é e faz é historicamente e culturalmente condicionado, frequentemente de modos complexos. Para White, desestabilizar os lugares do público e dos atores é uma forma de acentuá-los, para que sejam percebidos como especiais, particulares, e assim possamos olhar para eles com estranhamento, de modo desnaturalizado, com uma mirada distinta da habitual necessária para que algo seja percebido. Além disso, ao evidenciar o encontro e a dimensão da alteridade, nos é mostrado os limites de nossa autonomia e a nossa responsabilidade diante dos outros, o que seriam os fundamentos de uma prática teatral ética. Como prática, contudo, é diante da concretude de cada realização que se poderá verificar a ética e o direcionamento político de seus efeitos e afetos. Retomo então uma observação de Claire Bishop sobre a arte participatória, assim como a relacional, não ser em si mesma uma salvação para a sociedade do espetáculo, uma vez que é tão incerta e precária quanto a própria democracia. Isso porque, como diz Bishop, a arte participatória não está legitimada de antemão, mas precisa continuamente ser performada e testada em cada contexto específico. Ressalva crucial também para uma abordagem do convívio teatral, que, mais do que pretender afirmações de potência generalizantes, não dispense o corpo a corpo com as obras, vistas em suas singularidades. E, por vezes, na singularidade de cada apresentação, há um contexto distinto de espectadores. Muita coisa interessante aqui, hein? Nicolas Bourriot, Claire Bishop, Caballero, Cornago, White e Rancière novamente. Bom, ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E no próximo vídeo, 1.2.1, Público e Democracia. Até lá, bom carnaval, paz e bem.